É isso aí, pessoal, diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil aí. Estamos com Vida de Mercado e hoje com nossos convidados ilustres, trazendo aí um pouquinho do dia a dia do mercado de ações, do mercado de derivativos e de entre todos os mercados, falando aí um pouquinho para vocês sobre tudo isso. Chama a vinheta! Estamos aqui com o Fabrício, que possui um canal ali chamado Um Dentista na Bolsa no YouTube. Vai ser explicado, segundo ele, esse canal aí. Bem explicado, tem um fundamento. Hoje a gente vai explicar o porquê desse nome aí. Vai ser bem bacana aqui, estamos contando também com a presença do Jeffrey, ele que é professor de matemática, vai estar contando um pouquinho aí sobre o dia a dia de como é ser um professor, né? Temos 2 professores aqui hoje. Sim, sim. E também mostrando aí que é uma atividade que o mercado financeiro você pode estar conciliando essas atividades. Né? Danilo, a questão aí é que hoje a gente trouxe dois convidados que estão envolvidos com a área educacional do mercado financeiro aqui na região de Ponta Grossa. Né? Então, é um assunto que há 10 anos atrás alguém de uma área que não seja acadêmica, né, da disciplina de mercado e capitais, ou alguém que tinha, vamos dizer assim, uma vinculação mais acadêmica com o tema, não tinha esse estudo, né? E hoje você vê pessoas de áreas diferentes, né, diversas aí, trabalhando aí com o mercado financeiro, trazendo conhecimento do mercado financeiro para outras pessoas, né, de maneira não só aqui de Ponta Grossa, mas de Ponta Grossa para o Brasil aí, tá? Muitas pessoas às vezes pensam que para você poder ter uma atividade no mercado, para fazer investimentos, né, você precisa ter como única fonte de renda ou como única atividade, né? E vocês dois estão aqui hoje justamente para mostrar que é possível conciliar essas atividades, né? Por favor, se apresente para nós, Fabrício. Então, o meu nome é Fabrício Chafransky, eu sou cirurgião dentista há 21 anos. E hoje tenho mais 2 atividades paralelas à minha profissão. Então, eu sou trader também, eu pratico day trade todos os dias na Bolsa de Valores. Opa! E também tenho uma atividade educacional de day trade dentro do YouTube, a rede social. Quando eu criei o meu canal no YouTube, eu criei com o nome Um Dentista na Bolsa justamente porque eu identifico sempre 2 grupos muito distintos na nossa Bolsa de Valores. Um deles é o grupo dos profissionais, nos quais vocês estão inseridos. Vocês são profissionais de mercado. Esse é o primeiro grupo. Existe um segundo grupo, que são o grupo dos aventureiros. É aquele camarada que fica sabendo que existe a Bolsa. É isso aí. Ele resolve começar a operar sem ter muito fundamento e sem saber direito o que ele está fazendo. Então esses 2 grupos são muito visíveis dentro da Bolsa. Porém, eu acredito muito que deve existir um terceiro grupo, que é o grupo no qual eu estou inserido, que é onde um profissional vai ao mercado para procurar rentabilizar o seu capital, conseguir uma renda extra, enfim, ele tem a sua profissão, como é o meu caso, que eu sou um dentista, não pretendo abrir mão da minha profissão, me tornar um profissional de mercado, mas eu opero na Bolsa. Então eu acredito que esse terceiro grupo seja muito importante. Esse grupo existe muito forte lá nos Estados Unidos. Sim, sim. Aqui no Brasil ainda não. E eu tive o intuito de criar um canal no YouTube justamente para tentar levar essa imagem de um profissional que também opera na Bolsa. Comecei a ter muito sucesso dentro da rede social com isso. Comecei a ter uma procura muito grande e decidi começar a ajudar as pessoas. Porque eu comecei a ter muitas pessoas me procurando com dúvidas, fazendo perguntas. Eu pensei, puxa, por que não transformar esse canal que no começo era uma coisa quase que amadora em algo sério que eu possa levar informação, levar conhecimento para as outras pessoas para fortalecer esse terceiro grupo. Foi assim que eu acabei começando esse canal e que eu denominei de
um dentista na bolsa, por quê? Porque é um profissional, área de saúde, que também está operando na bolsa de valores. Isso. Bacana. E você, Jeffrey, conta pra nós um pouquinho da tua história aí. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aí, muito legal. Parabéns pelo programa de vocês, tenho acompanhado e tem sido muito positivo mesmo. E hoje é o 04, esqueci de falar já no começo, mas é o 04. Né? Que legal. E parabéns, porque é justamente isso que a gente está tentando fazer, né? Levar informação de qualidade, com responsabilidade, principalmente para as pessoas que querem começar, ou os aventureiros, ou os profissionais, ou enfim, quem quer se tornar um profissional de mercado, alcançar aí esse mercado. Bom, me chamo Jeffrey Alves, sou professor de matemática de curso pré-vestibular. E aqui a minha história vai muito em linha aqui com a história do Fabrício, né? Mas no mercado financeiro você não passa macete, né, Jeff? Não tem piadinha, né? Não tem piadinha. E não tem fórmula também, né? Não tem fórmula, exatamente, né? Não tem a piadinha. Fórmula mágica. Exatamente. E assim, eu acho que a minha história vai muito em linha aqui com o terceiro grupo que o Fabrício falou. Eu até ouvindo ele falar agora, e eu não conseguia me classificar num grupo, mas acabou se identificando. Ele acabou de me colocar dentro do grupo, que é o grupo dos profissionais. Eu não pretendo largar minha profissão, adoro o que eu faço. O Lívio conhece um pouco da minha história, eu sou professor de pré-vestibular, então trabalho em várias cidades, né? Hoje trabalho menos, trabalho só em 3 cidades, Balneário, na sexta-feira, inclusive, né? Balneário, Camboriú, Guarapuava e Ponta Grossa. Adoro o que eu faço. Tudo no mesmo dia. Quase isso. Mas é justamente isso, né? Como que eu encontrei o mercado? Bom, você ganha dinheiro, mas a grande pergunta é o que você faz com esse dinheiro. Porque chega um certo momento da tua vida que você pensa, poxa, eu adoro o que eu faço, mas por quanto tempo eu consigo fazer isso? Por quanto tempo eu consigo viajar na época que eu conheci... Era a nossa conversa já na entrada aqui, né, Fabrício? Olha, exato. Exatamente. O Lívio, quando a gente se conheceu, que inclusive foi a porta de entrada para a renda variável, enfim, conhecer o mercado financeiro foi pelo professor Lívio aqui, e agradeço muito a ele, porque hoje a gente faz o que faz por conta dele. Era essa a ideia, né? Eu trabalhava em 5 cidades diferentes na mesma semana, e aí, chegado um determinado momento, eu me perguntei, até quando eu consigo fazer isso? E o que eu tenho que fazer para não fazer isso a vida inteira? Né? Será que eu vou me aposentar, vou depender da previdência pública, de uma previdência privada? Vai ser com 70, 75 anos, mas eu não gostaria de me aposentar tão tarde. Então, o que eu posso fazer para, primeiro, me aposentar mais cedo? E entenda se aposentar não no sentido de parar de trabalhar, mas no sentido de ter uma liberdade de poder dizer não. Né? Então, eventualmente... num determinado momento da vida você pode dizer, eu não quero pegar essa aula da noite aqui, por exemplo, né? Isso eu não quero pegar essa turma aqui. Em 2005 eu comecei, ali foi um ano muito bacana, 2003 na Bolsa. 2004 foi mais ou menos, mas eu me lembro que eu tinha feito já algumas operações, tudo, e foi onde eu decidi parar de viajar para faculdades particulares. 2005 falei, aqui acabou a minha peregrinação, porque eu cheguei errado em van, cara. Eu entrei na van errada, quando vi tava em Telêmaco e era para mim estar em Arapoti, cara. Porque o lugar onde saía as vans na UEPG era o mesmo. Então eu entrei na van errada, eu vi uma professora diferente, ela também não questionou, e eu ia dormindo porque cansava, né? E aí o que aconteceu? Daí nesse dia, eu pensei assim, puxa, eu tenho que dar um jeito de minimizar isso, né? E aí eu falei, não, vou me dedicar um pouco mais, vai ser aquilo que o Fabrício falou, de repente uma renda extra aí, que entra complementando na época. Exatamente. Foi essa a ideia. E é exatamente isso, né? Você se perguntar, aonde que você quer estar daqui 10 anos? Eu quero provavelmente estar dando aula, mas provavelmente não quero estar viajando. E foi com base nisso que eu fui buscar o mercado financeiro, encontrei o professor Lívio e fui apresentado ao mercado. E o mais interessante, né? Eu entrei pela porta do Day Trade, análise de fluxo. Sim. Meu primeiro contato foi com o professor. Era uma coisa bem técnica e bem assim, para quem tá começando, pesada, né? Pesada. E no final eu descobri que esse não era o meu perfil. Mas nem por isso eu saí da bolsa, eu fui para uma outra área onde eu me achei e com certeza eu sou bem feliz aí, legal. É o valuation, análise de empresa, montagem de carteira. E hoje a gente, da minha parte pelo menos, é o que eu ensino, né? Esse buy and hold aí, é você projetar a tua aposentadoria, é você fazer o teu dinheiro trabalhar por você e não ao contrário, né? E graças a Deus aí, depois desses anos, hoje eu já diminui de 5 para 3 dias trabalhando.
Então quer dizer que estou no caminho certo. Legal. E Jeffrey, você acha que existe alguma vantagem, digo assim, um ponto, perspectiva que o professor tem em relação ao mercado, por estar conversando com muitas pessoas? Não sei, alguma vantagem competitiva que você tem para analisar alguma ação, para analisar alguma tendência de mercado? Você acha que isso é relevante ou não? Não faz diferença hoje no mercado? Assim, depende muito. No meu caso, eu sou professor de matemática. O que tem uma deficiência muito grande de uma forma geral, matemática financeira em geral, ela tem uma deficiência no brasileiro. Né? Sim. Ele já tem um pré-conceito com matemática. E às vezes você precisa ter uma facilidade, de repente, para fazer uma análise, por exemplo, de uma coisa simples, entre um CDB e um LCI. Um é isento de imposto de renda, o outro tem incidência de imposto de renda. Às vezes a pessoa não sabe fazer esse cálculo, né, para saber o que seria naquele momento melhor para ele. De repente, nesse ponto. Num outro ponto, na parte educacional, você tem a vantagem, porque como eu e o Livro, por exemplo, a gente já é professor, a gente aprendeu alguma coisa, parece que é automático. Você aprendeu uma coisa, parece que quer ensinar. Sim. E a gente tem um conceito muito importante, que você aprende muito mais ensinando. Então, se você quer realmente isso que aconteceu com o Fabrício, a hora que ele começou a tornar assim, mais periódico a atividade dele dentro do YouTube lá, né? Com os fechamentos, aberturas, dentro do canal que você tem. Sim, foi o ano que eu tive o meu maior desenvolvimento. Meu canal tem 1 ano. Sim. Completou 1 ano em maio. Foi o ano que eu tive o maior desenvolvimento meu. Legal. Justamente pelo fato da gente estar ensinando. Exato. Então, quando você está ensinando, você tem que buscar mais conhecimento. Você tem que se aprimorar cada vez mais naquilo. E isso vai fazer com que o teu desenvolvimento pessoal acabe sendo muito grande. Então, eu acredito que o professor ele leve vantagem, sim, no mercado, porque ele vai estar sempre procurando se melhorar. E aí, a gente vai ter sempre aquele toque de vantagem dentro do nosso desenvolvimento. E eu acho engraçado uma coisa que o pessoal sempre fala, né? Para quem tá na área educacional do mercado financeiro, você tá na área educacional, por que você não só opera e tá na área de tá ensinando os outros também, tá? E o pessoal questiona como se a gente, você não tá ganhando, você quer ganhar no... E aí eu sempre falo, cara, eu sou professor antes de tudo. Sim. Me desculpe, mas eu sou professor, a minha profissão, eu sou profissional da área de educação. Então, eu sou da área de mercado financeiro, mas sou profissional da área de educação. Então eu quero que, né, já está no sangue a questão de você divulgar, de você, né, vamos dizer assim, catequizar as pessoas dentro do que você gosta, né? Exatamente. Então isso parece realmente que é automático, né? Automático, isso aí. É automático, isso vem natural, assim, você aprende alguma coisa, você já quer ensinar aquilo. Sim, sim. E assim, você nem aprendeu completamente, talvez. Você começa a estudar um conceito, já acha alguém, já começa a falar sobre aquilo. E os alunos, assim, eu achei assim, os alunos também, eles quebraram muitas coisas. Eu sempre fui cara de day trade. Operei no mercado americano. Hoje eu não estou operando mais no mercado americano, né? Tava muito, vamos dizer assim, muito rabiscado os gráficos e bastante volatilidade em função da pandemia. E aí eu comecei a fazer algumas operações com ações, milho, boi, né? Já voltado mais para o que o Jeffrey e o outro aluno também, o Wellington, né? Que se conheceram lá em casa e hoje eles têm a Nextchain, que é a Nextchain, né? Que tem a parte educacional. Então foi muito bacana isso, né? Justamente por esse conhecimento do aluno me interessar e eu começar a, puxa, não, vou ver isso aí também, né? E hoje, uma outra parte aí que eu assisti aquele filme, eu achei muito interessante, aquele filme A Ilha das Rosas, onde o cara queria o conceito de liberdade. E ele foi fazer uma ilha fora da parte costeira ali, onde os países têm domínio. Então ele ficou na ilha dele, ficava próximo à Itália, mas o pessoal não tinha domínio sobre o que ele fazia. Então ele podia fazer o que quisesse. Então seria a liberdade absoluta o conceito que ele buscava ali. E eu vejo hoje, assim, depois de estudar um pouco mais, que a questão hoje, por exemplo, de criptomoedas é uma liberdade que vai ao encontro lá da ideia da Ilha das Rosas. Você tem uma liberdade, porque aqui absoluta, você tem a CVM, tem tudo, né? Tem um órgão regulador. O regulador, imposto de renda, você tem que transformar em dólar, não pode sair, não pode negociar no país assim. E aí veio as criptomoedas, que são hoje negociadas, e vieram com essa ideia de você ser livre, né? É uma maneira da pessoa ser livre, né? Então achei assim que o mercado financeiro, nessa parte conceitual, ela vem me trazendo sempre, não um desafio, mas um conhecimento novo e que gera uma vontade de aprender mais, né? Exatamente. Você vai ter que estar sempre se reinventando. É verdade. Hoje, dentro do mundo globalizado que a gente vive, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Então, o que a gente fazia, às vezes, há um ano atrás, hoje não existe mais.
gente vê isso em todas as profissões, as ligadas à área de tecnologia, claro, sempre isso é mais rápido. Mas no mercado financeiro hoje isso é visível. Eu hoje opero diferente, totalmente diferente do que eu operava 1 ano atrás. Mesma coisa. Totalmente diferente do que eu operava há 2 anos atrás. Então você tem que estar o tempo todo evoluindo. O mercado financeiro exige hoje essa mudança de atitude, de pensamento, de leitura, de contexto, porque senão você vai ficar para trás e vai ser atropelado. Eu tava passeando no shopping, de repente escutei um professor, eu falei, acho que não é pra mim. Professor Lívio! Aí era E aí eu parei assim, o cara olhou assim, o cara vindo assim uns 10 metros de mim, eu olhei pra ele, reconheci ele, falou, você tá olhando o fluxo pelo cheio? Daí eu falei, não. O cara olhou assim, não, eu tô olhando pelo mini agora. Pô, mas não olhava pelo mini. Eu falei, não, mas mudou o mercado. Hoje o fluxo, hoje do dólar futuro tá no cheio. Então a gente acha muito engraçado. Porque eu acho que o camarada tava com aquilo na cabeça, cara. Então ele tava viu, esperando a oportunidade pra te perguntar. Ele falou, não, tem que perguntar isso. Ele atropelou tudo. Qualquer oi, qualquer, né? E assim, pela pergunta. Legal. E sabe o que é mais legal de você ensinar? É porque a chave nunca é a resposta correta, e sim a pergunta certa. O que te faz evoluir não é as respostas que você encontra, e sim as perguntas que você faz. E às vezes você não consegue fazer a pergunta certa, mas o teu aluno consegue. E aí é onde que você vai aprender de verdade. Quando ele te perguntar um negócio e você fala, não tinha pensado nisso. Eu acho é que nesse momento em que você vai... Eu acho que o bacana, assim, de você poder ser professor, né? É você poder trocar conhecimento, né? Porque quando você tem uma única perspectiva de uma coisa, fica muito difícil de você explorar ela a fundo, né? Porque a verdade não é absoluta, né? Então existem várias formas de você ver a mesma situação. Inclusive lá no escritório, quando a gente tá operando, eu gosto de cantar o mercado, né? Enquanto tá rolando ali as operações, tá rolando os preços, eu vou cantando o mercado. Ah, vai puxar pro preço tal, tem uma resistência ali, tal. Faço meio que uma leitura de fluxo gráfica, né? E eu gosto muito de perguntar para as outras pessoas o que ela tá lendo. Então, o que você está lendo aí? O que você está lendo aí para nós? Eu acho que isso que é bacana, você conseguir trocar essa percepção dos fatos, né? Isso cria uma biblioteca ainda maior na nossa cabeça, porque mercado é tempo de tela, né? Depois de um tempo você percebe a maneira que o mercado vai andar pela maneira que fecha o candle, né? Então você já consegue identificar ali a partir desses movimentos. E conforme você vai tendo mais experiências de leitura e vai guardando essa biblioteca de telas na tua cabeça, isso te dá uma condição de fazer uma leitura muito mais concisa, né? Então eu costumo falar pro pessoal o que o Anderson fala, as 10 mil horas de voo, né? Exatamente. Sim. Ele desencorajava os alunos, falava, Anderson, não, agora não, o cara tá começando hoje, não vai falar pra ele que tem 10 mil horas aí pela frente. Sim. Eu falava pra ele, é o cara entrar na natação e o cara dar o recorde do Phelps, ó, pode se virar aí, cara. Exatamente. E essa troca de conhecimento, ela é muito bacana, porque você se torna um companheiro de estudo e não um professor, né? Eu costumo falar que quando eu vou passar algum conhecimento, falo, ó, você é meu colega de estudo, eu vou te ensinar a estudar. E não te passar meu conhecimento, vou te ensinar a estudar. Passar a minha percepção desse fato, né? Como que eu vejo essa situação. E você vai elaborar os teus próprios pensamentos, os teus próprios conhecimentos em cima desse conceito. É que eu acho que aí você consegue ter um processo criativo muito bacana. E inclusive uma das coisas que me encantou no mercado foi essa possibilidade de eu poder enxergar aqui, fazer a minha leitura, criar a minha estratégia, eu faço o que eu quiser no mercado, não existe certo ou errado, né? Inclusive muitas vezes lá o Lívio tá vendendo, eu tô comprando, ou ele tá comprando, eu tô vendendo, então é indiferente, né? Então cada estratégia ela vai ter o seu ponto de vista, isso que eu acho bacana no mercado, né? Tem o cara que vai operar ali durante 1 hora do dia, tem o cara que vai operar o dia inteiro, tem o cara que fica posições longas, né? E eu acho legal, assim, porque a gente escuta também uma outra sala. Essa eu uso mais, assim, como uma sala bem técnica, o cara foi gestor. Então, até porque não é uma sala barata,
e o cara foi gestor, eu gosto muito disso, porque ele sempre tá trazendo assim, puta, esse gestor, o cara que opera por essa mesa e ele tem esse comportamento, eu conheci ele em tal lugar, ele, quando aconteceu isso, ele fez aquilo, então o cara pode estar fazendo por outra ponta, então a gente, para mim é um conhecimento diferente, assim, que é agregado, coisas que eu desconfiava e que os caras fazem, por exemplo, ajuste fiscal, onde o cara tem que ter prejuízo em determinado lugar, em determinado ponto para poder ter um benefício fiscal, que vem do governo fiscal. Então eles chamam, puta, tem muita mesa que faz o ajuste fiscal, o cara tem que ter prejuízo. E eu imaginava que existia isso no mercado financeiro, mas não tinha certeza, né? Então o cara conta essas coisas. E às vezes o cara fala assim, pô, o professor gosta disso aí. E daí o cara fala que é para comprar e o teu sinal lá na sala que você opera, que você fez o teste, fez a planilha, validou, tá dizendo que é para você vender. E aí eu vou na jugular do cara lá para ver se ele vendeu mesmo. Falei, não, cara, você tem que obedecer o que você estudou. O cara falou aqui, mas ele é como, né, comentarista de futebol, né? Que nem minha esposa fala, um jogo de 90 minutos rende comentário a semana inteira. E se perguntar para eles o resultado dos jogos próximos, os caras não conseguem acertar, né? Sim. Então, porque uma vez ela ganhou um bolão, cara, né? Não, até não foi ela, foi uma funcionária minha, ganhou um bolão lá e ela não entendia nada de futebol, cara. Simplesmente chutou placares que era normal, assim, você ter, né? E ganhou. E daí você viu a aleatoriedade aí da coisa. Então é muito bacana isso, né? Você ir trabalhando esse tipo de coisa. E o legal do coletivo é a quebra do viés, né? Porque o que mata as pessoas no mercado, de um modo geral, é o viés. Você está enviesado, se você não tiver... E claro, se você não tiver a maturidade também de escutar, né? Mas se você tá com viés ali e você não tem a maturidade de escutar as outras pessoas para fazer contraponto àquele viés que você tem, você pode se quebrar. Né? Verdade. E o lado legal do coletivo é isso, porque você sempre tá quebrando o teu viés. Fala, eu acho que vai subir. Fala, mas olha o que pode acontecer aqui. Outra pessoa vem e coloca 3 pontos que você não tinha pensado ainda. Quebrou o teu viés de alta. Ou quebrou o teu viés de baixa. Ou você vai analisar uma empresa. Putz, a empresa tá bem posicionada. Alguém vai lá e fala 3 desvantagens da empresa, bom, quebrou o teu viés. E isso é bem legal, assim. Essa é uma das muitas vantagens de você ensinar e de você estar sempre no coletivo, sempre aprendendo com pessoas e nunca sozinho, como a gente estava conversando no começo. Sim, né? O coletivo é difícil pro trader, né? Porque o trader, ele é solitário. Eu sei porque eu fui trader solitário durante 4 anos. Sozinho. Eu, dentro da minha sala, com o meu computador. Deixei de ser um trader solitário quando eu criei o canal, criei o grupo de membros, que nada mais é do que um grupo de estudo. Hoje tem 384 pessoas. E eu tô praticamente tendo contato com essas 384 pessoas diariamente. Então, o coletivo me fortaleceu demais. Não só a gente ter análises mais precisas, porque algumas pessoas que se aproximaram de mim através desse grupo são fantásticas. Pessoal, assim, eu considero pessoas, professores excelentes. Como é que eu atraí? Como é que eu atraí esse cara? Inclusive, um abraço que estão assistindo, o Saulo, o Lucas, o Alê, o pessoal nota 10. Tá? E esse coletivo me trouxe uma força, uma energia muito grande. A ponto de eu chegar a ter hoje o mercado financeiro com um peso muito maior na minha vida do que tinha antes de eu ter esse coletivo me impulsionando e fazendo com que eu me desenvolvesse mais. E Fabrício, e qual que é a pergunta mais recorrente que você recebe lá no seu canal, né? É um dentista na bolsa, o canal dele, né? E o que você percebe assim que é o pessoal pergunta, a maior dúvida do pessoal? Por incrível que pareça, a primeira pergunta, ela me vem na cabeça de estalo, assim, porque ela é muito superior às outras todas. E é o seguinte: Fabrício, quanto eu consigo ganhar de dinheiro com day trade? Eu pensei exatamente a mesma pergunta. Olha, eu recebo essa pergunta sem mentira nenhuma. Sim. Eu acho que mais de 50 vezes por dia. Olha E meu só. canal é um canal pequeno. Sim. Tem pouco mais de 12 mil inscritos. E eu recebo essa pergunta o tempo todo. E eu acredito, inclusive, que o grande incremento de CPFs que a gente teve na Bolsa ultimamente não seja por causa da Selic baixa que nós estávamos. Porque a maioria dos CPFs que entraram ali nem sequer sabe o que é a Selic.
Tá? Eu acredito, é verdade, Lívio. Não, eu acredito que o grande incremento que nós tivemos de CPFs na Bolsa seja a ânsia ou a necessidade por ganhar. Por isso que eu recebo tanto essa pergunta. Quanto eu posso ganhar? E como o professor Lívio falou, já começou com a pergunta errada. Eu gosto quando o camarada pergunta quanto que eu posso perder. Eu já penso, esse cara tá mais certo, tá ligado. Tá ligado. Tá? E, infelizmente, talvez a necessidade, né? Pelas dificuldades econômicas que a gente passou, principalmente nesse último ano, e estamos passando ainda, tenha levado tantas pessoas à Bolsa. Que vocês sabem, todos vocês são professores de Bolsa de Valores. É um sonho muito fácil de ser vendido. Puxa, É um sonho muito fácil de ser vendido. Você poder trabalhar na tua casa 2 horas por dia, no conforto do teu escritório, ganhar 2 mil, 5 mil reais Por dia. Por dia. É um sonho que cai doce em cima da pessoa. E ela precisa de uma validação. validação. E ela vem perguntar pra nós. Ela vem perguntar pra gente, que já tá inserido nisso. Escuta, é verdade mesmo? É possível mesmo? Então, sem dúvida nenhuma, a pergunta que eu mais recebo é essa. Quanto é possível ganhar com day trade na Bolsa de Valores? Qual que é a tua resposta? A minha resposta também sempre é a mesma. A princípio, você não vai ganhar nada. Sempre é a mesma. Inclusive, pessoas que passam dramas pessoais pra mim, eu já falo de cara, não entre. Ah, Fabrício, eu tô precisando de dinheiro. Não é aqui que Fabrício, eu tô passando necessidade. Fabrício, eu perdi meu emprego, ou a minha esposa perdeu o emprego dela. De cara, eu já falo pra pessoa, não entre. Bolsa de Valores não é tábua de salvação pra ninguém. E eu sou duro com relação a isso no primeiro contato. Porque eu prefiro 1000 vezes frustrar a pessoa numa primeira conversa do que iludi-la. Então eu sou sempre muito rigoroso com relação a isso. Lá no escritório, Fabrício, a gente tem eu digo assim, uma historinha assim também, que é o cara, olha, no primeiro encontro aqui, porque eu sempre faço, antes de dar curso para qualquer pessoa hoje, eu faço antes de receber a pessoa para fazer um treinamento, eu faço uma entrevista com ela justamente para alinhar as perspectivas dela, o que ela pensa da Bolsa, se o que eu tenho vai ao encontro do que ela está procurando, né? E se ela tá procurando a coisa errada, a gente tenta direcionar, mas a vontade de falar assim pro cara mais novo, eu falo, traga 100zão, né? E aí você fala assim, agora tire 100zão, rasgue ele na minha frente. Taque fogo. Taque fogo, depois no segundo encontro, né? Traga mais um. Claro que eu não vou deixar ele fazer isso, né? Mas é mais ou menos isso, né? Para ver se o cara realmente tá afim e assusta, né? Porque ninguém rasga nem R$2, né? Você não consegue, né? E assim, então, e na bolsa tem o cara lá que vai e perde 400, 500, né, de um dinheiro que ele colocou lá. Então eu falo assim, esse negócio, tá sobrando dinheiro, vou experimentar, não é a conversa certa. Eu não sei se vocês têm contato com muitos leigos que vão à bolsa. Eu tenho com milhares deles. E eu acho que você tem mais por causa do canal. Eu escuto histórias, Lívio, eu fico com vontade de chorar. Histórias que eu escuto de pessoas que destruíram a vida no day trade. Por quê? Porque eles começaram impulsionados por uma ilusão. Então é o camarada que pega o dinheiro de uma vida, é o camarada que vende o caminhão, era caminhoneiro, estava tendo dificuldades, vendeu o caminhão e colocou 90 mil reais. Faz um plano de demissão voluntária. Colocou 90 mil reais no day trade e conseguiu perder os 90 mil em 15 dias. O que é fácil. Muito fácil. Eu perco em 1, se você quiser. Tá? Então, eu recebo muitas histórias tristes demais. E eu acho que nós somos pessoas mais conscientes. A gente tem hoje uma obrigação muito grande de alertar as pessoas e falar o que eu gosto de dizer, que a Bolsa de Valores, a renda variável, que o mercado financeiro é sim uma excelente oportunidade. É uma chance de você mudar a tua vida. Ele está mudando a minha vida. Mas desde que ele seja encarado com seriedade. E não no oba-oba quanto que eu posso ganhar por dia. Se ele for levado assim, a gente sabe que a chance de fracasso é 100%. Então nós temos uma
obrigação de sempre estar alertando as pessoas com relação a isso. É bom, mas vai com moderação, senão você vai se machucar. Existem as oportunidades e como todas as oportunidades elas vão ter o risco e a mensuração desse risco as pessoas elas não conseguem ainda fazer e justamente a gente tem esse compromisso. Uma coisa que eu queria perguntar para os dois, veja bem, a gente falando aqui da questão da seriedade de você trazer isso para quem quer começar. E uma coisa que fica ruim para nós que queremos fazer isso é o cara que tá lá prometendo as coisas, arrasta para cima, coloque R$25 e vem operar. Pô, vi cara que eu cheguei a acompanhar o operacional dele e o cara fazendo uma propaganda assim do nada. Eu até chateava com o Anderson, pô, o que aconteceu com o cara aí que tá, né? Os caras apelando, né? Realmente é uma apelação, né? Sim. E isso, eu me lembro, foi no que vocês ingressaram com a empresa, começou a aparecer muito, né? E é claro, teve lá o caso da Empíricos lá, com a Betina e tudo mais, que chamou a atenção geral do pessoal, né? Até foi uma época que tive muito aluno, o pessoal, né, escutou, ouviu que era um absurdo, mas foi atrás pra saber. Sim. Que nem você, é muito fácil, né, você vender essa... E aí começou o pessoal no Day Trade mostrar lá no celular... Pede um chopp e fazia um trade para pagar o chopp. Que nem eu sempre falo, eu opero cabeado, me concentro ali, eu gosto de escutar uma onda bineural ali, me concentrar, tá? Fazer um ritual ali para me trazer para aquele foco do momento ali, para olhar a tela e ver. E tem pessoas, não, da piscina, né? Ou da praia no celular. Não é assim, né? Vender essa ideia. Como diz o Danilo, macular, né? Profanar. Profanar a praia. E assim, não, esse é lugar de descansar. Primeiro, eu queria complementar aqui o que o Fabrício falou, acho muito, muito legal e parabenizar pelo trabalho dele. Nós vamos trazer ele de volta quando ele fizer os 50 mil. E vai ser... sim, vai chegar lá. Ele vai trazer a placa aqui, nós vamos... 50 mil, show. Porque um trabalho desse, assim, tem que ser divulgado, tem que ser falado, porque... É realmente isso que a gente precisa, né? Esse banho de realidade nas pessoas. Realmente a Bolsa de Valores, como a gente até conversou no começo, né? A gente trabalha com educação, mas educação de responsabilidade. E quando eu falei responsabilidade, foi pensando justamente nessas pessoas que o Livro falou. O cara faz um vídeo dentro de um Porsche, provavelmente alugado, para vender a ideia do que o Fabrício falou, que parece que o cara estava esperando aquilo. É os melhores dos mundos, né? Você operar de casa, você ganhar R$5.000. Quem não quer ganhar R$5.000 por dia, né? E eles vendem isso descaradamente como se fosse algo simples, né? E são N histórias de pessoas que venderam isso e de pessoas que quebraram. Se colocar na internet vai aparecer um punhado, né? E depois o cara some. Sem falar naquelas pessoas que pegaram o dinheiro das pessoas para operar, perderam tudo também e sumiram, né? Sim. As histórias são infinitas. E assim, o trabalho que o Fabrício faz, o trabalho que a gente faz é muito importante justamente para quebrar a perna dessas pessoas que fazem esse outro tipo de trabalho, que é praticamente um desfavor à Bolsa Brasileira. Porque quando você fala em Bolsa de Valores, e aí é legal a gente frisar, porque existem várias formas de você ingressar na Bolsa. Existem N operacionais e N maneiras. Então, eu não quero fazer trade, vai fazer swing, não quer fazer swing, vai fazer buy hold, vai projetar o futuro, vai pensar na aposentadoria, porque a ideia da Bolsa de Valores é você ter acesso, vamos falar de ações agora especificamente, a negócios de excelente qualidade, né? Então, você tem aquele teu dinheiro sobrando, você já tem a tua profissão e você quer fazer parte de negócios excepcionais, porque os negócios que estão na Bolsa, as empresas que tem por trás daqueles números, daqueles papéis, são empresas sérias, na maioria das vezes, né? Empresas que geram valor para a sociedade e você tem a chance de participar dessas empresas, ser sócio dessas empresas, gastando muito pouco, né? Hoje uma ação da Itaúsa custa R$11, né? Mas, claro, isso tem que ter um gerenciamento muito forte. A gente trabalha lá, a gente montou uma estrutura que a gente chama de pirâmide do patrimônio, né? Então, o cara vai entrar na bolsa. Então, 80% do patrimônio dele... Puta palavra complicada de trazer pra bolsa, pirâmide, né? São audaciosos. Exatamente. Mas a ideia é o seguinte, é você pegar uma pirâmide de ponta cabeça e ficar 80% do teu patrimônio, ele tem que ficar protegido. Sim. Você vai investir em longo prazo. O que é longo prazo? A gente está falando de 10 anos. E o que vai ser nesses 10 anos? Empresas muito bem posicionadas, com forte geração de caixa, que tem perspectiva de crescimento ou que pagam bons dividendos. Porque o que vai pagar
o que vai complementar a tua aposentadoria, o que vai pagar as tuas contas, não é o teu dinheiro investido. É a receita e o fluxo de caixa que esse dinheiro gera. Sim, né? sim. É. E isso é importante porque eu invisto lá, mas eu quero que essa empresa valorize. Mas tudo bem, de quando você quiser gastar, você vai ter que vender as suas ações para gastar esse dinheiro. A ideia é que o teu dinheiro no futuro possa prover a tua vida, o custo de vida que você tem hoje. Que é mais ou menos a mesma ideia do Luiz Barsi, né? Sim. O cara vive dos dividendos que é gerados pelas empresas que ele investe. E ele tem uma visão de sócio e não de especulador, enfim. Mas é proibido ter uma visão de especulador? Não, mas desde que o teu patrimônio seja distribuído. Então, 80% longo prazo, esse longo prazo dividido em ações de boas qualidades, dividido em renda fixa, títulos públicos, títulos privados, investimento exterior, uma carteira bem diversificada, porque é a chave do negócio. 15% para o cara, aquele cara que quer se aventurar a fazer um swing trade, e de repente os 5% finais ali o cara vai fazer um day trade. Por quê? Porque ele não vai sair do jogo se ele perder. Ele não vai se assustar. Então, se o cara entra na bolsa, entra pela porta do day trade e ele coloca todo o patrimônio dele ali e de repente ele perde 10% do patrimônio, provavelmente ele não vai voltar de novo. Sim, não volta. Não. Ele vai ficar traumatizado, ele vai achar que a bolsa é muito arriscado e que não é pra ele aquilo. E a ideia é que, cara, a gente tem que democratizar. A bolsa de valores tem que ser pra todo mundo. Pro cara que quer assumir mais risco, pro cara que quer assumir menos risco e o cara que quer assumir menos ainda, o conservador. É pra ele? É pra ele também, desde que ele compre os ativos corretos dentro da bolsa. Sim. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente pensa. Tem problema fazer day trade? Não tem problema. Mas você tem que ter um gerenciamento de risco muito grande e tem que ser um percentual pequeno do patrimônio. O Fabrício não vai vender a casa dele, ponta do né? iceberg. Exato. Eu sempre digo, day trade é o trocado. Exato. Eu sempre falo isso pro pessoal lá do meu grupo de estudos. Day trade é com a ponta do iceberg. É o trocado. Você jamais deve colocar o teu capital em day trade. Quem tem muito dinheiro, não coloca todo o seu dinheiro no day trade. Não. 2%, 5%. Exatamente, exatamente. E só pra gente não deixar o assunto morrer com a história do arrasta pra cima, eu acho que isso tá com os dias contados. Assim como as próprias pirâmides. Você citou agora há pouco que hoje em dia já é difícil o camarada cair. Né? Porque o pessoal já tá sabendo, isso já foi muito divulgado pela mídia, todo mundo já fica esperto quando aparece um novo esquema desse. Com relação aos cursos de facilidades, os vendedores de sonho de arrasta pra cima, eu ouvi uma frase nosso do day trade de setups, né? eu ouvi uma frase do Samidana esses dias que me marcou muito. O Samidana falou, inclusive, no Flow, no podcast. O Samidana falou, pessoal, é muito malandro pra pouco otário. Isso tá começando a ficar difícil. Os caras estão com dificuldade agora nesse tipo de negócio. Então isso vai acabar. Quando o Samidana falou isso, me deu um clique. Eu falei, realmente, antigamente, um curso de day trade custava R$5.000. Hoje os caras estão vendendo por 199. Por quê? Hoje é muito malandro pra pouco otário. Legal. E eu queria complementar também uma fala do Fabrício ali anteriormente, que ele falou assim, os CPFs que estão na bolsa, a maioria deles não sabe nem o que é Selic, né? Você complementou. E esses dias eu dei uma palestra na FATEB, lá em Telêmaco, para os alunos de contabilidade, inclusive, né? E a gente tava... E me fizeram a seguinte pergunta. Você acha que a bolsa é democrática? Ou você acha que tem que democratizar mais ainda a bolsa de valores? Eu falo, eu acho que antes de democratizar a bolsa de valores, vamos pegar o Brasil, uma coisa importante que tem que acontecer na cultura do brasileiro é a educação financeira. Isso tem que vir antes. O cara quer entrar na bolsa, mas ele não sabe o que é Selic. Ele não sabe qual é a função do Banco Central. Ele não sabe o que a taxa Selic num corte ou aumento influencia na vida dele, no dia a dia dele. Ele está endividado nas suas contas pessoais. Ele está endividado. Ele vai no mercado, por exemplo, e ele olha a promoção lá do sabonete Dove lá, no pacotinho fechado. Não sei se já perceberam no Tozeto, aqui quem é de Ponta Grossa. Você vai lá, o pacote com 8 é mais caro que você comprar 8 sabonetes individuais. Ele vai na bandejinha de queijo, ele não olha o preço por quilo, ele olha o preço da bandeja. Eu vou comprar esse aqui que é R$3, esse aqui é 4, mas um é R$40 o quilo, o outro é 30. Entende? Então, essa educação tem que vir antes. Sim. O cara tem que saber se organizar, ele tem que saber trabalhar melhor com o dinheiro dele. Ele tem que perder essa cultura do que, eu trabalhei e a minha recompensa eu vou gastar tudo. Ele tem que perder a cultura de achar que o cheque especial é uma extensão do salário dele.
E o cartão de crédito também é uma extensão do salário dele. E aí o cara quer ir para a bolsa e a maioria desses PFs que foram para a bolsa estão nessa situação, endividados, não tem controle de orçamento em casa, não sabe o que é taxa Selic, não sabe o que é sistema financeiro nacional, não sabe qual que é a função do sistema financeiro na vida dele, o que isso impacta, e ele quer investir em ações, por exemplo, ele quer fazer day trade, ele quer fazer swing trade, mas ele não tem a menor noção do que uma curva longa de juros, por exemplo. Ele não sabe a diferença de um título pré-fixado com pós-fixado, de renda fixa. Ele não sabe o que é 110 do CDI. Não faz muito sentido. Então a gente tem que dar um passo atrás, de repente, e trabalhar mais com o povo de uma maneira geral. Sabe que a minha filha agora, ela tem agora a educação financeira como matéria, ela está com 11 anos, está no 6º ano, vai ser online tudo, vai ser o pessoal lá da rede, da escola dela lá do Rio de Janeiro, que vai ministrar, e ela perguntou para mim assim, a amiga dela falou, eu não vou fazer isso, tá, não sei o quê. Daí minha filha pegou e chamou a atenção, mas eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Meu pai faz isso, eu no carro ali, né? Daí a outra pediu desculpa, tio, eu não sabia que você fazia isso, né? Daí que eu expliquei pra ela, não, olha, a questão de você saber, você não ganha uma mesadinha, tá? Não, ganho, assim, assado. Meu pai fala pra me guardar, tá? O pai é funcionário público, militar, tá, né? Então, o que aconteceu? Vamos fazer as duas. Vamos fazer já, né? E... pai, o que dá pra gente ver já, olha aqui o que vai ter de conteúdo, né? Então achei bacana, porque, né, eu fui até incentivado quando eu era criança, minha mãe sempre foi muito planejada, né? Era uma característica dela já, então aprendi muito com ela, assim, em gestão, mas eu sempre fui um cara, assim, que tive uma filosofia sempre de buscar ganhar mais do que gastar menos, né? Então, realmente, eu levei boa parte da minha vida dessa forma. Me arrependo? Não. Mas eu acho assim que você tem que misturar as duas filosofias, o planejamento e a questão de você criar alternativas para você. Eu fui para a bolsa por causa disso, criar alternativas, né? De gerar mais receita. De gerar mais receita, né? Não pegar e... Eu sempre fui um cara muito otimista, eu sempre tenho muita... eu vejo as coisas... o que elas podem trazer de bom. E isso, eu analisando hoje, com a idade que eu tenho, eu acho que era uma coisa assim, que eu nasci com isso. Eu sempre pensava assim, não, o negócio vai dar certo. O negócio vai dar certo. Eu nunca pensei o contrário. Entende? Então, quando eu vim para a bolsa, algumas coisas eu falava assim, puxa, eu tive vários motivos para desistir, porque, que nem diz o Fabrício, eu era sozinho, né? Eu não encontrava, não tinha nem o arrasta para cima, né? Não tinha onde... Não tinha nada. Cara, eu me lembro que eu estopava, cara. Eu trabalhava, na época estava 2007, 2008, trabalhando ali na reitoria, e eu operava ali, né? O rompimento da vela da primeira hora, no day trade, no mini índice ali e no índice futuro. E eu era pego nos dias de payroll, cara. Nos dias de payroll, quando mudava o fuso horário lá, e aí o payroll ia para as 10h30, eu entrava na estratégia e tomava uma conta lá, não sabia por que mexia tão rápido aquele negócio. E eu fui saber de payroll, o negócio ali, depois que eu comecei a fazer alguns cursos, estudar, mas eu já operava com dinheiro. Então, as pessoas, elas também fazem isso. Elas vêm buscando essa facilidade. E se a pessoa, uma coisa que o Fabrício falou assim, eu li isso num livro do Jesse Livermore, né, que é a história do Jesse Livermore, que o cara conta que foi um dos maiores trades lá na época de 1914, 1912, é que ele, uma vez, Fabrício, ele pegou e ia para Chicago operar, ele operava muito algodão, e ele saiu de Nova York e o pessoal da corretora onde ele operava abriu uma loja de moda, assim, na frente e tinha um casaco de $2.000. Imagine lá em 1914, lá um casaco de couro de $2.000, cara. Os caras falaram, não, nós vamos tirar no mercado isso. E ele volta no final de semana e ele conta que o pessoal tava num baixo astral. Foi uma semana que todo mundo perdeu ali. E aí ele falou assim, foi o casaco, né, moçada? Foi o casaco que fez vocês perderem, porque vocês queriam que o mercado pagasse alguma coisa para vocês. E o mercado não paga nada para ninguém. Né? O mercado é para aquele cara que está tranquilo, que está analisando e que está muito mais perto do racional do que do emocional. Sim. Né? Por isso que eu bato muito na história do profissional. Pô, isso é fabuloso. Ir ao mercado, né? Eu sempre digo pro pessoal que está me acompanhando,
no meu grupo de estudo que a grande vantagem que eu tenho é eu não precisar de dinheiro do mercado. Eu tenho a minha profissão, eu me mantenho muito bem com a minha profissão. Então, é muito comum eu não fazer nenhuma operação no dia. Dia que pra mim não tá legal, Senta na mão, né? eu não opero. Por quê? Porque eu não preciso operar. Eu não tenho necessidade de ter resultado financeiro no mercado. E isso me traz uma tranquilidade muito grande para operar. Pra aproveitar os dias bons, né? Para aproveitar os dias bons. Isso também me traz tranquilidade quando eu tenho um dia ruim. Por quê? Porque eu sei que o meu objetivo é para daqui 10 anos. O meu objetivo é a longo prazo. Eu não preciso ganhar dinheiro com day trade para pagar a conta de luz que vai vencer sexta-feira. E isso traz tranquilidade pro trader. É outra coisa que a gente tem que bater em cima das pessoas. Vida de mercado, é profissional de mercado. Não é para quem conheceu o mercado semana passada, não arrasta para cima. Para esse camarada, a vida de mercado tá muito distante. Tá longe. Eu costumo falar que o problema não é o risco, né? O problema é você não saber gerenciar ele. Você tem que se expor ao risco, né? Se você não se expõe ao risco, você não sai de casa, você não levanta da cama, né? Agora, quando você tem ferramentas, e aí que entra a parte do ensino, né? Quando você tem ferramentas, um conhecimento técnico que vai te auxiliar a saber o quanto eu vou me expor, né? Não no que. O ativo você tem que se expor. Tem que se expor em vários ativos. E hoje, né, até inclusive conversando com um colega meu, ele não entendia por que a gente tem que fazer investimento. Por que eu vou fazer um investimento? Porque eu não deixo o dinheiro lá na poupança e vou só colocando dinheiro lá, guardando. E, cara, o maior problema hoje de você fazer isso é o seguinte, é a inflação. Expliquei bem no começo. O dinheiro que você tinha lá no plano real, lá em 93, hoje ele vale 15% do que ele valia. Tá? Se você não busca ativos que valorizem diante do tempo, você vai estar perdendo dinheiro por mais que você guarde. Rios de dinheiro você vai estar perdendo em relação ao tempo. Então você tem que estar exposto ao risco. Agora, o quanto, aí entra a questão do gerenciamento. Né? Como que eu vou me expor aqui, como que eu vou me expor lá, né? Aquela regrinha de Pareto que é o 20% que vai te rentabilizar de verdade. Né? Então você saber fazer esse gerenciamento que é o bacana. E um pouco entrando nessa questão de gerenciamento de risco, né, que a gente falou aí, que é muito importante. O day trade, o cara que entra em day trade, ele tem que ter um gerenciamento de risco muito afinado. Né? E isso parte de um conhecimento, um autoconhecimento. Para mim, acho que foi uma das questões assim mais difíceis de operar, é a questão do autoconhecimento, de você saber se policiar, parar uma operação perdedora, sair da operação, respeitar os sinais, não forçar operações, né? Normalmente, qual que é o problema do iniciante? Ele quer clicar. Ele não quer fazer o melhor negócio do dia. Ele quer clicar. Ele pensa que tem que clicar, que é igual na empresa lá, que fica clicando, né? E a questão do gerenciamento de risco vem em contra disso, né? Quantas operações no dia você vai fazer? Qual que é a exposição do capital que você aceita perder máximo no dia, que não vai comprometer? Qual que é a tua fase de drawdown da tua estratégia? Né? Entender aquilo que você está fazendo para no momento de percas você não desesperar e sair, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Né? Então a gente sabe que uma estratégia que vai te trazer um grande retorno, ela também vai te colocar numa fase de drawdown pesada. Né? Então você ter esse conhecimento vai te ajudar a ter uma continuidade, uma sobrevida no mercado. Né? E nem eu costumo falar que para quem faz day trade, você só precisa de um dia bom. Você tem que ficar vivo nos outros dias, mas um dia bom você paga o ano inteiro. Né? E para mesmo quem vamos dizer o mês inteiro. Para quem faz position, por exemplo, né? Sim. Se você tirar lá 16 dias do ano da bolsa, você fica zerado, não tem rentabilidade. Então você tem que estar exposto, né? Então o cara fala, pô, mas é muito, muito complicado. Meu amigo, a vida não é fácil, a vida é difícil. Se você quer estar à frente do mercado, ou se você quer ter uma tranquilidade futura, você tem que se expor nesse mercado, tem que buscar ativos
que vão rentabilizar diante do tempo, né? E por preguiça você não vai fazer. Por medo do risco você não vai fazer, não vai se expor. Tá errado, né? Na minha percepção. Você tem que se expor, buscar um suporte, né? Inclusive, grande parte do projeto aqui é sobre isso, né? Trazer informação para as pessoas, para elas conhecerem o caminho das pedras, né? Pô, para onde que eu vou? Né? O cara não sabe nem para onde ele vai, né? Igual você comentou, o cara não sabe o que é Selic. Então, como que o cara vai fazer um investimento? Então, nós, como disseminadores do conhecimento, temos esse dever, né? De passar uma visão de vida de mercado, do cara que vive, que clica de verdade, sabe o que quer viver disso, né? Quer viver disso, quer construir patrimônio em cima dessas ferramentas, né? Desses produtos financeiros que existem hoje. E que trazem várias oportunidades, né? Exatamente. Bem aproveitados. E assim, e a partir do momento que você vai aprendendo, independente do estilo, porque vai ter profissionais, como o Fabrício falou, que são profissionais que não querem viver de mercado. Eles simplesmente querem montar uma carteira rentável, né? E tudo bem, né? O cara não vai fazer day trade, o cara não vai fazer swing, você vai montar uma carteira estruturada e à medida que ele vai conhecendo mais o mercado, ele vai se expondo mais ao risco. Eu não sou tão exposto a então, montar uma carteira onde eu vou ter, sei lá, 80% de renda fixa, 20% de renda variável. Entra naquilo que ele falou, pô, esse 20% é o que vai rentabilizar. Um cara mais arrojado, ele vai ter mais renda variável, mas ele vai começar a fazer swing trade. Só que ele vai começando a entender como funciona o mercado e à medida que ele vai começando a entender, ele vai se aventurando. Eu acho que o principal erro porque, por exemplo, uma pessoa que entra pela porta do day trade, digamos assim, ele está indo para o nível máximo de risco que alguém pode correr na bolsa. Não sei se vocês concordam comigo, né? Sim. Na minha opinião, o cara tem que vir de baixo para cima. Eu vou entender renda fixa, porque renda fixa não é necessariamente fixa. O cara pode perder dinheiro. Se ele não entender, vamos supor que ele compra um pré-fixado e a taxa de juros sobe, de repente ele vai perder dinheiro. Ontem mesmo, na aula que a gente estava dando, eu fiz uma simulação de março de 2020, que a taxa saiu de 6% para 9%, bem no auge do estresse ali, o DI 26, se não me engano. A gente fez uma conta que em 14 dias o cara tinha perdido 25% do patrimônio. Em renda fixa, em título público. Sim. Se o cara simplesmente comprou por comprar e não entendia a dinâmica do mercado, ficou desesperado, vendeu, assumiu o prejuízo. Em contrapartida, alguém que entendia, que não precisaria necessariamente ser um day trade ou um cara mais arrojado, mas que entendia a dinâmica de taxa de juros, ele ia ganhar muito dinheiro com taxa de juros. Porque no momento de estresse, taxa de juros estourou, vai e compra um pré-fixado. O que aconteceu 20 dias depois? Caiu para 6 de novo. O cara ganhou 20%. Eu fiz a conta no Excel lá. O cara ganhou 20% em renda fixa em 20 dias. Risco zero, porque na pior das hipóteses ele ia ter que carregar o título até o vencimento. Sim. Na pior das hipóteses. Só que para você chegar a esse ponto, você precisa de conhecimento. E aí, na minha opinião, o cara tem que tentar entrar pelo jeito mais fácil. Pela menor volatilidade, digamos assim. Vamos classificar risco como volatilidade. Não necessariamente seja, né? Porque não necessariamente uma ação que é muito volátil é muito arriscada. Mas entendendo o risco como volatilidade, como o mercado assume que é, o beta, enfim, a volatilidade, se você vier de baixo para cima, ações, fundos imobiliários, você vai aumentando a volatilidade aos poucos. Swing trade, aí vai pro intraday, aí a volatilidade vai ser hard. Aí você tá no nível máximo de risco que você pode correr. Mas só que você já entende a estrutura. Você sabe como funciona, você já tá colocando pouco, porque você vai testando, né? Você tá tudo em renda fixa, de repente você coloca 10% em renda variável. De repente você coloca 5% em swing. Daqui a pouco você coloca 2% em day trade, mas você entende a estrutura. Você não vai quebrar fazendo day trade. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão, esse seria o jeito correto de um cara entrar no mercado financeiro. Pela porta da menor volatilidade possível. Já percebeu que é o contrário? É o contrário. A grande porta de entrada que nós temos é o day trade futuros. Exato. E agora me parece, eu ouvi um comentário, não sei, eu não fui lá conferir exatamente, mas o pessoal estava falando, né, que o day trade, o governo com a questão tributária que estão alterando e tudo mais, a gente vai ter até um Vida de Mercado sobre isso aí, mas o que acontece? Ela estava incentivando as pessoas a fazer mais day trade, acho que baixando o imposto e tudo mais e taxando aqueles que buscam a menor volatilidade, que é o dividendo. Que é os fundos imobiliários. Que o sistema, às vezes eu tenho a impressão que ele trabalha
contra a pessoa física. A impressão que a gente tem é que trabalha contra. Tanto que é facilitado cada vez mais, né, Lívio? E esses dias a gente viu um post lá do Palex, né, acho que no Instagram, né? No canal dele. E que mostrava a bolsa e o dinheiro dos CPFs, né? Então a bolsa subia, o CPF estava vendendo. A bolsa descia. É sempre ao contrário. É sempre ao contrário. E é muito facilitado hoje. Você abre uma conta na corretora pelo celular em menos de 5 minutos, tirando uma foto da tua CNH. E com R$13, você consegue operar um mini contrato de índice. R$13 de margem. De garantia, de margem. Isso é um despropósito. Mas justamente porque a plataforma é gratuita, então eles facilitam o máximo possível o acesso da pessoa. A impressão que eu tenho é que parece que o sistema foi feito justamente para o maior número de pessoas possível entrar. E a gente que trabalha no mercado, a gente sabe que o mercado, você tem que pensar diferente, você tem que estar treinado. Vamos dizer assim, o bombeiro, para ir lá apagar o incêndio, ele está treinado para ir lá e gerenciar o seu risco dentro do que está acontecendo lá. Mesma coisa, um policial militar numa ação, né, onde ele está preparado para seguir toda a parte de segurança para tentar, dentro de um episódio que é perigoso, ele não ser atingido e levar ter uma carreira dentro da profissão. Então, o mercado financeiro, ele não é diferente. Você, para estar lá, né, e quem falou isso foi o Daniel Kahneman, lá no Teoria da Perspectiva, prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo, né, onde ele fala que as pessoas diante da renda variável perdem dinheiro por questão comportamental, né? As pessoas não gostam de estar erradas. Então, quando você entra numa posição e ela não vai a teu favor, você vai segurar ela, porque você não gosta de estar errado. Tá errado e perder dinheiro, pior ainda. Né? E aí é que você aciona o botão esperança. Você tem esperança que aquele papel volte, que dê certo e que as coisas aconteçam. Né? Então, você junta esses 3 elementos. Sendo que o último elemento é o terceiro axioma lá do Axiomas de Zurique. Né? É um livro que eu gosto muito, porque ele fala assim, se o barco está afundando... Pule, não fique rezando. Aí você acionou a esperança, né? Então, então, primeira coisa, se você vem para o mercado financeiro, siga o teu planejamento. Se você não tem um planejamento, que nem o Fabrício falou, o pessoal dele lá estava tendo uma dificuldade numa semana que passou aí. Ele teve que fazer 3 intervenções dentro do contato com esse pessoal. Por quê? Porque as pessoas tinham que lembrar do seu plano de trade. Os caras tinham que lembrar do planejamento, porque na hora difícil é o planejamento que vai te tirar, né? Como que o bombeiro consegue, vamos dizer, no calor do fogo lá, se virar e realmente fazer o seu trabalho? Pelo treinamento, pelo planejamento que ele tem. Mesma coisa nossa. E fazendo analogia ao bombeiro, o bombeiro, ele vai começar a trabalhar de bombeiro, ele não vai apagar o incêndio no primeiro dia de trabalho. Ele não vai ele vai apagar uma fogueirinha. Ele vai aprender como é que ele vai ligar o negócio lá que vai sair a água. É um processo, né? Não adianta o cara chegar lá daqui uma semana querer apagar o incêndio do prédio. Sim. É a mesma coisa no mercado. Em uma semana o cara não vai querer operar na conta real, por exemplo. Sim. No cheio. No dia do payout, por exemplo. Entendeu? Então isso realmente. E aí o Lívio falou uma coisa ali que é interessante. Você veja, mesmo que a pessoa, nessa perspectiva que ele falou, nós temos o emocional que joga contra, né? Sabendo disso, a diversificação é importante. Porque mesmo que o cara, vamos supor que o cara tem uma carteira, dentro dessa carteira ele tem 10 ativos, então quer dizer, ele tá bem distribuído ali. Vamos supor que um papel acionou tudo isso que ele falou, todos esses gatilhos que ele falou, né? Que ele tá errado, sim, ele comprou o papel, sim. Né? Só que ele acredita muito na tese dele, então, e daqui a pouco ele aciona a esperança e ele tá perdendo dinheiro. Mas se ele tá bem diversificado, vamos supor que seja 8% do patrimônio, é só pegar o exemplo, pega os fundos de investimentos. O cara não se expõe mais do que 10%. Sim. A não ser um Alasca da vida que se expõe quase 20%. Mas o cara tá muito confiante, né? Mas, e outro ponto. O Alasca, se você pegar, mais da metade é patrimônio dos donos. Sim. E mais outro 40% é de institucional estrangeiro. É o chamado skin the game, né? É o dinheiro deles que eles estão operando, não é dinheiro dos outros, né? É pouquinho o varejo que tem ali. Embora a gente tenha essa percepção. Mas se ele tá bem distribuído, aquilo pode ir para zero. E o legal de você estar comprado é porque, respeitando o gerenciamento de risco,
é que se for para zero, você vai perder 8% do teu patrimônio. Você não vai perder 100%. Né? Agora, tudo bem. Agora o cara colocou tudo lá, daí sim. O cara vai acionar todos os gatilhos possíveis, pode rezar, não vai ter dinheiro, vai virar pó mesmo. Não tem o que fazer. Então, eu acho que a grande chave aqui é a diversificação e saber o que você está fazendo e a alocação inteligente do teu capital. É 100% o capital em day trade, nem 100% é a variação, né? E uma coisa interessante é que o cara quer, por exemplo, fazer um tratamento no dente, ele vai no dentista. Aprender sobre matemática, ele vai lá no professor de matemática. Agora, ele quer aprender sobre mercado, ele vai no YouTube, procura ali meia dúzia de palavras e já começa a clicar, né? Então, ninguém compra um kit básico lá e vai fazer uma obturação do filho. Mas na verdade fazem. O pessoal hoje tem feito clareamento com cada coisa que vocês nem imaginam. Hoje as pessoas vão pra rede social. É o perigo. Você quer trocar a lâmpada do farol do carro, você vai dar uma olhadinha no YouTube pra ver se não é fácil de trocar, pra você não precisar levar no mecânico. As pessoas estão buscando muito hoje o conhecimento nas redes sociais. Tem um lado bom. Eu cheguei com um painel desmontado na concessionária. Pois é, tá vendo? Viu? Tem um lado bom disso. Eu cheguei a montar, mas muitas coisas não funcionaram. Tem o lado bom disso, né? Mas tem também o lado perigoso. Sim, a pessoa inconsequente, às vezes ela pode cometer alguma besteira grande. E no mercado financeiro isso não é difícil. Mas a gente tem a dificuldade também de passar a informação correta através das redes sociais. Porque às vezes a pessoa que está do outro lado não está pronta porque a gente está falando. E só tem professores aqui, vocês sabem. A minha esposa é pedagoga, é psicopedagoga e ela sempre discute muito comigo a teoria da prontidão de Piaget. Piaget fala que você só consegue ensinar a criança quando ela está pronta para aquele conteúdo. E conforme a criança vai se desenvolvendo, a cada instante ela vai estar pronta para um determinado conteúdo. Se você pega uma criança que é um gênio, mas a criança tem 4 anos, e você pega o professor Lívio, que é um grande professor de mercado financeiro, e ele tentar ensinar a criança de 4 anos, não vai dar match, não vai dar liga ali. Porque a criança não está pronta. E a gente, na rede social, a gente atinge pessoas que estão num nível muito bom, que são as que recebem o nosso ensinamento de forma fácil. Mas tem também o cara que não está pronto. É a criança de 4 anos dentro do mercado financeiro. Então, infelizmente, quando a gente fala, a informação acaba entrando por um ouvido e saindo por outro. Muito difícil a gente conseguir masterizar isso, conseguir levar a informação do mercado financeiro para todos. Para o que é relevante e fazer sentido pro cara, né? Exatamente. É muito difícil você conseguir atingir todos os níveis, vamos dizer assim, de prontidão da pessoa que está lá do outro lado da tela do computador. Essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje. E sobre conciliar, né, a profissão, né, você operar mercado, né, ser um operador e você também ter uma segunda profissão, né? O que vocês encontram como maior dificuldade hoje, principalmente no começo, né? E agora vocês já estão consolidados, já tem um conhecimento, né, já pronto, tem já uma maduro, rotina, né? Mas no começo que é o mais difícil de você tá começando nesse caminho, se não tem ainda muita orientação, né? Poxa, o que eu faço, né? Qual que foi a dificuldade de vocês em relação a isso? Para mim, a maior dificuldade foi deixar de ser um trader alt-tab. Trader alt-tab é muito perigoso. É o trader que é trader e quer trabalhar ao mesmo tempo. Isso é um risco. E eu cheguei a fazer isso. Então era o período que eu estava atendendo meu paciente na clínica, o computador na mesa com o Profit ligado. E no intervalo entre um paciente e outro, eu queria fazer uma operaçãozinha no day trade. Sim, isso é comum, muitas pessoas fazem isso e chama-se de trader alt-tab porque tem o camarada que está no emprego e ele está de olho no chefe. A hora que o chefe olha, ele aperta o alt-tab para sair do Profit. E voltar para a página de trabalho, tá? É o trader alt-tab. Então a maior dificuldade é você se organizar para que você consiga ter o teu período de mercado e ter o teu período profissional. É o que eu tenho hoje. Todas as minhas manhãs são dedicadas ao mercado financeiro. E as minhas tardes são dedicadas à minha clínica. Eu não misturo mais uma coisa com a outra. Então a maior dificuldade para quem quer conciliar as duas coisas é se organizar. Você tem que ser profissional nos dois lados, nas duas pontas. Porque senão você acaba falhando nas duas também. Nas duas pontas. É legal. Assim, no meu caso,
como a gente trabalha, no meu caso específico, né? E tem o Wellington dentro da empresa também que trabalha com o day trade, o swing trade, enfim. Mas como a minha filosofia é a filosofia do investimento e não da especulação, embora eu faça isso também em momentos muito cirúrgicos, né? Em momentos que eu acho uma oportunidade muito grande, eu faço a especulação também, mas aí eu não tenho esse problema, porque feito a análise de uma empresa, você só precisa monitorar ela. Então você colocou ela dentro da tua carteira, ela está bem distribuída, o teu patrimônio está redondinho, você vai olhar, eu olho a minha carteira assim, vou te dizer que uma vez a cada 2 semanas, enfim, de repente saiu uma notícia e tal, gerou uma oportunidade, eu vou lá, dou uma olhada, mas eu não fico muito escravo da corretora, sabe? Eu fico mais preocupado em monitorar aquelas empresas que estão dentro da minha carteira do que necessariamente ver as oscilações de preço daquela empresa. Porque para mim não é o preço, é o valor que ela vai gerar daqui 10 anos. E que hora você fala assim, não, agora eu não estou monitorando, mas estou buscando uma nova oportunidade para me encaixar na minha carteira? Olha, as oportunidades, é muito engraçado assim as oportunidades, porque eu já parei para pensar nisso. Como que eu acho uma nova oportunidade, ou seja, eu olho uma ação, uma empresa que não está no meu portfólio? Não tem uma resposta exata. Elas simplesmente vão acontecendo, né? De repente eu converso com você, você me fala uma coisa, me vem uma ideia. Vou dar um exemplo. No começo de 2020, foi final de 2019. Saiu, eu não sei se foi não me lembro direito, quando saiu o marco do saneamento básico, né? Sim. Aí saiu o marco do saneamento básico, eu fiquei pensando, poxa, quem vai se beneficiar disso? Né? Saiu a notícia, li a notícia, vi o que ia impactar, etc. Bom, vamos pensar. Eu fiquei pensando, que setores que isso vai impactar? Quem ganha mais dinheiro? É o cara que vai garimpar o ouro ou é quem vende a ferramenta pro cara que vai garimpar o ouro? E me veio uma ideia, poxa, mas se eu fui dar uma pesquisada, bom, eu tenho aqui 20% da população brasileira que ainda não tem acesso à água tratada, 50% da população, mais até de 50% da população, não tem acesso a esgoto. Pô, mas então se eu vou ter um avanço no saneamento no Brasil... Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso? As empresas, Sanepar, etc., também elas participam diretamente. Mas vai ter uma empresa específica, que é a empresa que vende a matéria-prima para você tratar isso, que é soda, cloro. Quem que é a empresa maior da América Latina? Unipar. Aí fui atrás de estudar a Unipar. Tanto é que fiz um estudo completo da Unipar e tracei. Na época ela estava custando R$25. Hoje ela está custando R$96. Então foi algo assim que foi uma ideia que surgiu de uma notícia. Sim. Né? Pode ser que a gente bata um papo aqui sobre tecnologia, você me fale alguma coisa e de repente eu vou pôr empresas desse setor se beneficiam, eu vou começar a pesquisar ou leio uma notícia no jornal. Só que o problema do jornal é que geralmente já aconteceu, o mercado ele não dorme no ponto, né? Sim, sim. Então, se saiu no jornal, quer dizer que já precificou no mercado, não vai querer fazer, mas saiu aqui que a Magazine Luiza comprou agora acabei de dar uma notícia sobre isso. A Kabum. A Kabum, exatamente, sim, por sim. R$1 bilhão. Cara, vou comprar a Magazine. Cara, já tá precificado. Você acha que o mercado já não sabia disso? Quem tinha acesso, principalmente os fundos sim. não estavam ali? Então, assim, eu acompanho muito gestor de fundos. Sim. Então, sempre que tem live deles, eu tô monitorando, eu tô ouvindo o que eles estão falando, eu ouço muito podcast desses gestores. Aonde eles estão falando, eu tô ouvindo. Eu faço o cadastro lá na casa deles para receber a carta deles, os prospectos, as cartas, para ver o que eles estão olhando, para eu conseguir olhar também. Provavelmente eu não vou conseguir ver antes deles, né? Mas eu vou conseguir ter insights do que eles estão vendo e conseguir olhar empresas certas e qual é a visão deles do mercado de um modo geral. Pô, bacana, então, bacana. Basicamente isso. Legal. Eu acho que a vida de mercado é mais ou menos isso, né, professor? Você tá sempre buscando... As oportunidades aí, né? Buscando oportunidades. Sim. Exato. Buscando informações, principalmente, que fazem preço. Né? Exato. Você tentar antecipar os movimentos do mercado. Esse é o bom operador, né? O bom operador é aquele que está atento às informações, aos sinais, né? E age no momento exato. Né? Isso para tudo, né? Isso vale para tudo. E o legal, assim, pro pessoal que tá ouvindo, é que depois que você tem essa visão, depois que você começa a estudar mercado financeiro, você começa a estudar empresas, a tua visão de mundo muda.
completamente. A minha, pelo menos, mudou. Sim. Hoje, eu vejo, por exemplo, uma notícia no jornal, eu vejo alguém falando, eu vejo alguma coisa no mercado, por exemplo. E como a imprensa convencional, vamos dizer assim, ela se equivoca, né? Muito. Né? Com as coisas de mercado, Exato. Né? E eu tenho uma outra visão, né? Eu de repente estou viajando, olho obras, eu falo, puta, qual que é a empresa que está fazendo aquilo? Sim. A tua cabeça já muda. Você começa, parece que tudo é negócio para você. Tudo é uma empresa, a empresa se beneficiando aqui, etc. Quem se beneficia disso? Vem uma notícia e já fala, puta, mas qual empresa que vai se beneficiar? Ou reforma tributária. Quais empresas se beneficiam? Pô, mais dinheiro no bolso do consumidor, então as empresas do varejo vão se beneficiar mais, caso seja aprovada. Quem que vai ser prejudicado? As holdings, por quê? Porque elas vão ser tributadas umas 3 vezes praticamente. É uma holding que detém participação de uma empresa, ou vai tributar pega a Itaúsa, que praticamente 90% vem do Itaú. Você vai tributar o lucro do Itaú, depois você vai tributar para o Itaúsa passar o dividendo, né? Então você vai tributar 3 vezes praticamente, né? Porque você vai tributar o lucro, só que daí ele vai distribuir esse lucro em forma de dividendo, vai ser tributado para a Itaúsa vai distribuir de novo em forma de dividendo e vai ser tributado de novo. Sim. Mas uma coisa que eu ouvi também recentemente de um gestor, ele falou assim, ó, empresário não é burro. Alguém no conselho de administração vai sentar e falar, como que a gente faz para pagar menos imposto? E eles vão descobrir como. Então não se preocupe com isso. Como todo sistema, eles vão achar ineficiência. Eles vão achar um jeito. Fabrício, a mensagem final aí para o pessoal sobre o mercado financeiro, né? A gente já conversou bastante, mas vamos dizer assim, o que você falaria para alguém hoje o que você fala no teu canal lá para alguém que busca o mercado? Só te interrompendo antes, eu queria falar o seguinte, por que será que o professor Lívio tá tão elegante hoje? Opa. Ele veio de um casamento, pelo jeito. O lencinho aqui feito, ficou legal. Hoje nossa amiga... Não que ele não seja bonito, né? Mas hoje ele tá... Ele está mais bonito, né? Muito normal, exatamente. Nossa amiga a Karina Gemiléu ali da Gentleman, né? Ela Sim, nossa amiga ali. Tem roupas para eventos, etc. E aí a gente tá com o projeto ali junto com ela, né? E hoje o professor Lívio aí veio a caráter, né? Isso, a nossa primeira patrocinadora aí. Olha, muito bem. Parabéns. No 4 episódio. 4 episódios aí. Poxa, tamo aí. Parabéns e agradecimento a ela. Claro, ela fez a gente presencial. E vamos estar sempre elegante. O Danilo também. Mas eu sou mais discreto. Tá. Isso aí. Por favor, Fabrício, te interrompi. Então vamos lá. Para quem tem interesse, tem vontade de entrar no mercado financeiro, eu sempre dou uma dica que vale para tudo na vida. Se você quer ser um bom dentista, se você quer ser um bom professor, se você quer ser um bom atleta, você tem que, além de se desenvolver, procurar estudar, conhecer, treinar, se desenvolver naquilo, você tem que ter paixão. Eu acredito muito nisso. A gente vê pessoas em todas as áreas que são medíocres, pessoas que se destacam. Para mim, a grande diferença é a paixão. Quando a pessoa tem paixão, ela gosta, ela tem prazer naquilo, ela consegue unir com o desenvolvimento e ali ela vai decolar. Então, eu gosto sempre de falar, se você conhece o mercado financeiro e você se apaixona por ele, a chance de você se dar bem é muito grande. Se você conhece o mercado financeiro e tenta entrar nele em busca de retorno financeiro, a chance de você fracassar é grande. Então, para quem tem interesse, conheça o mercado financeiro, perceba se alguma coisa mexe com você por dentro. Se mexer, você tem boas chances de se dar bem. Então, conheça o mercado financeiro e pode ser que seja uma boa alternativa para você, para o teu futuro e para o futuro da sua família. Faz um convite lá para visitar o teu canal lá. Aí, quem quiser, dá uma olhadinha, procura no YouTube Um Dentista na Bolsa. Pode mandar uma mensagem para mim lá e a gente vai bater um papo. Será um prazer. Legal. Jeffrey. Bom, vamos lá. É muito em linha aqui com o Fabrício falou. É realmente você tem que gostar, né? Você tem que... porque você vai ter que estudar isso, né? E eu acho que o principal aqui é o conhecimento. Busquem conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. Ele vai te tirar dessa caixa que você está agora. A gente sempre fala em pensar fora da caixa e sair fora da caixa. E uma das coisas que proporciona isso é o conhecimento. Então, se você quer investir, se você quer buscar o mercado financeiro,
sempre busque o conhecimento antes. Não queira fazer as coisas sozinho, busque alguém para te ajudar. Nós estamos aqui, né? O professor Livre, todos aqui estão à disposição, sempre tentando levar conhecimento. Eu acho que a chave é essa, você estudar. E quanto antes começar, melhor. Não, mas eu vou deixar para começar ano que vem, ou depois da minha faculdade, ou na semana que vem. Isso aí é igual regime, né? Se você deixar para começar depois, você não começa. Não começa nunca. E Isso. no jogo do investimento, o tempo sempre vai jogar a teu favor se você começar antes. Porque quanto maior o tempo, maior o retorno. É juros compostos, né? Sim. Juros compostos, a variável está no expoente. Então, quanto maior o tempo, maior o teu capital no futuro. Então, quanto antes você começar, melhor. Não só você, incentive outros também da sua família, enfim, a começar a investir, a poupar, a se organizar. E a estudar junto. E a estudar, obviamente. Né? Isso aí. Meu conselho para todo mundo é não dependa da aposentadoria do governo. Ah, não. Se você não. for vai depender da depender Previdência disso, Pública... perdido. Tá ferrado. Então, Exato. se exponha nesse mercado, seja de forma conservadora ou não, ou de forma mais agressiva, você tem que se expor nesse mercado. Seja comprando um fundo de investimento, seja comprando diretamente o ativo, a ação, mas é importante estar exposto nesse mercado. O grande risco é não estar posicionado. Exatamente. Isso aí. E o teu conselho, professor, qual que E é? uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao tamanho original. Puxa, meu conselho, o pessoal já sabe, né? São 4 coisas, né? Primeiro, você deve realmente gostar. O Fabrício veio ao encontro que o Fabrício falou ali. Segundo, se procurar um bom mentor, né? Foi o que o Jeffrey falou, que nós estamos aí, né? O terceiro é você buscar as ferramentas corretas para isso. E o quarto é você dar tempo para que você aprenda, né, o jogo, como que ele funciona, e aí comece a enxergar por si próprio as oportunidades e checar isso com as pessoas que estudam contigo. É isso aí essa mensagem que eu sempre deixo. Resumiu bem. É isso aí, Show de pessoal. Então hoje a conversa foi com nossos amigos aqui, Fabrício e Jeffrey, né? Falando um pouco aí sobre a vida de mercado. Vamos ter que voltar aqui, né? O papo estava muito bom. Com certeza, com certeza. Será um prazer. Vai ter Legal. muita conversa ainda. Então não deixe de seguir aí as nossas redes sociais. Segue lá. Eles vão estar na semana que vem aí, provavelmente fazendo uma chamadinha rápida aí, falando alguma coisa sobre o mercado para nós, lá no Vida de Mercado. Exatamente. Então toda semana aí a gente tá com esse programa que vai ao ar toda sexta-feira, né? E durante a semana tem essas chamadas aí, a gente sempre vai estar passando informações ali sobre mercado, alguma informação às vezes técnica, às vezes notícia, né? Mas a gente sempre está criando conteúdos para trazer um pouco dessa vida de mercado para você que quer se expor nesse mercado, tá bom? Então segue lá, vida.d.mercado no Instagram e aperta o sininho.